Bom dia, queridos irmãos. Estudando a monarquia de Israel, nós vimos que desde a divisão do reino, a crise de instabilidade, tanto política quanto religiosa, ficou instalada. O culto a Deus foi depreciado. A Bíblia relata que os sucessores de Jeroboão foram piores do que ele. No reinado de Acabe, homem perverso que tinha uma esposa, Jezabel, com um instinto mais perverso ainda, foram exterminados os profetas do Senhor para que o culto a Baal fosse implantado. Em 1 Reis 21, 18 a 26, lemos sobre a sentença de morte e extinção de sua dinastia. A sentença foi anunciada por Elias, profeta do Senhor, e o motivo está nos versos 25 e 26. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos. A lição de hoje fala sobre os reinados dos sucessores de Acabe, de Acasias a Jeoás. Acasias, do Reino do Norte, foi o 8º rei de Israel e filho de Acabe e Jezabel. Reinou 2 anos sobre Israel. 1 Reis 22, 51. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos do seu pai e de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, lemos que Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio e ficou muito ferido. Querendo saber se recuperaria a saúde, enviou mensageiros para consultar o deus de Ecrom, Baal-zebub. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Acasias, quando soube que o profeta que falou que ele iria morrer era Elias, enviou um oficial com 50 soldados para o matar. Elias estava no alto de uma colina e o oficial gritou para que ele descesse. Elias respondeu ao oficial: se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Aconteceu isso novamente. O fogo do céu caiu e matou os 50 homens e o capitão. Na terceira remessa de 50 homens mais o oficial, este pediu misericórdia e o anjo do Senhor apareceu a Elias e o instruiu a acompanhar os soldados. Elias foi levado à presença do rei Acasias. Versículo 16. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus do Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filho, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Jorão, filho de Acabe, reinou 12 anos sobre Israel. 2 Reis 3, versículo 2, diz que ele fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer e deles não se afastou. O reinado de Jorão foi marcado por conflitos e guerras, especialmente contra a Síria. Enfrentou constantes ameaças de invasão. Um dos aspectos mais notáveis do reinado de Jorão foi a sua relação com os profetas de Deus, especialmente com Eliseu.
Eliseu, que sucedeu Elias, foi um profeta ativo durante o reinado de Jorão e teve um papel importante em confrontá-lo sobre as suas práticas idólatras. Eliseu frequentemente advertia Jorão sobre as consequências de suas ações, mas estes muitas vezes ignorava esses avisos. Uma das narrativas mais conhecidas envolvendo Jorão é a guerra contra Moabe. Quando o rei de Moabe se rebelou contra Israel, Jorão se uniu ao rei de Edom e a Josafá, rei de Judá, para enfrentar essa ameaça. Formou um grande exército e marchou 7 dias pelo deserto de Edom até a exaustão. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: E agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: Será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: Nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio a Eliseu e disse o seguinte: Assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Reanimado, o exército avançou e massacrou as cidades de Moabe. O texto de 2 Reis 8 até o capítulo 7, 20, relata uma nova guerra contra o rei da Síria, que manteve um cerco a Samaria até que a fome tomou conta da cidade. A situação era de extremo desespero e os alimentos eram extremamente escassos e caríssimos, ao ponto de uma cabeça de jumento, que normalmente não seria considerada uma comida valiosa, estava sendo vendida por um preço exorbitante de 80 peças de prata. Além disso, o esterco de pomba, que não é comestível, estava sendo vendido como alimento por 5 peças de prata. Isso mostra que as pessoas estavam desesperadas e dispostas a comer qualquer coisa para sobreviver. A situação se agravou a ponto de uma mulher, depois de cozinhar seu próprio filho, exigiu do rei que o mesmo fosse feito com o filho de outra mulher. Irado e desesperado, o rei jurou arrancar a cabeça de Eliseu, 2 Reis 6, de 26 a 31. Diante disso, Eliseu profetizou e Deus fez vir um terror sobrenatural sobre o exército sírio, que fugiu apavorado, abandonando o acampamento, que foi saqueado pelos famintos. Está lá 2 Reis 7, de 1 a 20. As guerras entre Israel e a Síria foram constantes. No último ano do seu reinado, tentando recuperar a fortaleza de Ramote de Gileade, foi ferido e se refugiou em Jezreel. 2 Reis 8, 28 e 29. Eliseu enviou um discípulo a Jeú, comandante do exército, para ungí-lo como rei de Israel e lhe entregar a seguinte mensagem: primeira, exterminar por completo a família de Acabe. E segundo, sentença de morte contra Jezabel. Jeú conspirou contra Jorão e foi aclamado rei. Invadiu Jezreel e matou Jorão com uma flechada nas costas, e matou também Acasias, rei de Judá, que visitava Jorão. Em seguida, ordenou que Jezabel fosse lançada fora de uma janela de grande altura e ela morreu. Jezabel não foi sepultada, os cães a devoraram, conforme os versículos 30 a 35 de 2 Reis 9. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais, seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Ele eliminou os profetas de Baal, destruiu os monumentos e o templo de adoração a Baal. No entanto, ele não removeu os bezerros de ouro que haviam sido estabelecidos por Jeroboão,
o primeiro rei de Israel. O zelo religioso de Jeú era mais uma forma de preservar sua própria ambição. Então, durante o seu reinado, o reino de Israel deixou de prosperar. Ele não conseguiu evitar que a Síria tomasse conta dos seus territórios a leste do rio Jordão. O rei Jeú reinou sobre Israel por 28 anos. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Jeoacás, do reino do norte, filho de Jeú, reinou 17 anos em Samaria. Durante o seu governo, o reino de Israel estava subordinado à Síria e naquele tempo era governada por Hazael em Damasco. Por isso, o texto bíblico informa que o reino de Israel foi muito oprimido por Hazael durante os dias de Jeoacás, segundo Reis 13:22. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. E por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Por causa da opressão da Síria, Jeoacás buscou o Senhor e Deus ouviu sua oração. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer. Até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. Jeoás, cujo nome significa "o Senhor concedeu" ou Yahvé deu, não seguiu os caminhos de Deus e manteve em Israel as práticas idólatras iniciadas por Jeroboão, filho de Nebate. Jeoás não seguia fielmente ao Senhor, mas reconhecia a autoridade espiritual do profeta Eliseu. Eliseu já estava muito idoso e prestes a morrer quando Jeoás foi visitá-lo para pedir orientações. Eliseu pediu que o rei atirasse uma flecha pela janela com as suas mãos sobre as do rei em sinal de orientação divina. Jeoás atirou uma flecha pela janela em direção ao leste, representando a vitória do Senhor sobre os sírios, segundo Reis 13:15 e 17. Em seguida, o profeta instruiu o rei a golpear o chão com as flechas. Jeoás golpeou o chão 3 vezes e parou. Eliseu interpretou a atitude do rei como uma falta de fervor e disse que se ele tivesse golpeado mais vezes, teria derrotado completamente a Síria. No entanto, por causa da sua hesitação, derrotaria os sírios apenas 3 vezes. Conforme a profecia de Eliseu, Jeoás derrotou a Síria 3 vezes e reconquistou as cidades que a Síria havia tomado durante o reinado de seu pai, Jeoacás. Essas conquistas marcaram o início de um reavivamento político em Israel e a opressão dos sírios diminuiu bastante. No entanto, essas vitórias foram resultado exclusivamente da misericórdia de Deus e não da fidelidade do rei Jeoás, que continuou nos mesmos pecados dos seus antecessores. Além do conflito contra a Síria, Joás também enfrentou o rei Amazias de Judá, que o desafiou, está lá em 2 Reis 14, de 8 a 12. Embora não tenha sido Joás quem procurou o conflito, sua ação após ter derrotado as tropas do Reino do Sul foi reprovável. Além de ter avançado sobre Jerusalém e deixado a cidade vulnerável ao derrubar parte do seu muro, o rei Jeoás ainda demonstrou que era alguém desinteressado espiritualmente e que não possuía nenhum respeito pelo templo do Senhor. Ele saqueou os tesouros do templo e do palácio real e ainda levou reféns para Samaria. Está lá em 2 Reis 14, 13 a 14. Embora Joás tenha obtido conquistas militares importantes, ele não foi um rei que buscou ao Senhor de todo o coração. Apesar disso, por graça e misericórdia, Deus se manifestou em favor de Israel e preservou a nação apesar da infidelidade do rei e do povo. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Os reis de Israel foram transgressores conscientes da lei de Deus.
Isto nos leva a admitir que cada ato consciente é fruto de uma escolha cujas consequências são de inteira responsabilidade de quem a realiza. Somos escolhidos para um propósito sagrado e devemos cumprir esse propósito para que o nome de Deus seja glorificado em cada atitude que tomamos.